Bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Com o tempo a gente aprende a falar no microfone. Antes eu ficava mais distante, aí não dava para ouvir. Agora estão me ouvindo, né? Quando o algoritmo fala por nós, vieses invisíveis e os riscos da IA nas políticas públicas. Você já parou para pensar que os algoritmos estão tomando decisões importantes sobre a sua vida e até moldando as formas como os grupos sociais são representados? Então, essa é a minha tese de mestrado, na realidade com recorte sobre o mundo de mulheres em STEM, mas é a grande pergunta que eu começo essa apresentação. É exatamente a pergunta, né, como influencia nas nossas decisões e como está influenciando hoje. Nesse caso, eu falei das mulheres nas áreas de ciência e tecnologia, que é a minha área de estudo. A gente está vivendo hoje a era da algoritmização, né? Então, a gente tem um dado que eu trouxe que é novo, mas que é bem interessante. Depois eu vou disponibilizar no final. Eu consegui esse dado hoje. Nos próximos 3 anos, a gente vai ter um montante de dados equivalente a tudo que já foi gerado desde o começo da humanidade, em dados. O que significa? Hoje, tudo que a gente age, tudo que a gente fala, tudo que a gente vem executando, vira dados, né? Tudo isso vira um tipo de informação. E essa influência, a gente está vendo que ela está fazendo o que atualmente, né? Ela está moldando o nosso comportamento de consumo, o nosso comportamento com relação a notícias. E essa influência também cresce, tanto na saúde, quanto no crédito, no emprego e na justiça. O que é importante frisar aqui? A gente está falando de inteligência artificial, né? Então, a gente está falando que hoje a gente tem pessoas que passam mais de 6 horas no seu dia a dia utilizando a IA. Mas o que é utilizar a IA, né? A gente tem que se questionar de onde vêm essas informações e como a gente tem um senso crítico apurado com relação a isso. Porque, assim, a gente acaba achando que aquilo ali é uma verdade absoluta. Mas de onde vêm esses dados e por que a gente acredita tanto? E por que ele vem moldando a gente, né? E aí, eu vou falar da IA nas políticas públicas, né? Potencial e o perigo. Então, a gente tem como potencial da inteligência artificial as promessas de otimização e eficiência em serviços públicos, da saúde à segurança, da educação à justiça. E qual o perigo? Essa perfeição pode ser construída sobre dados imperfeitos e com vieses, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o que são esses vieses. E o que são esses vieses algorítmicos, né? São distorções sistemáticas e o espelho dos dados. Então, a gente tem uma tendência sistemática de um algoritmo em produzir resultado injusto ou discriminatórios para certos grupos. Não são erros técnicos, mas reflexo de preconceitos humanos nos dados e nos designs dos sistemas. Então, o que acontece, gente? No mundo ideal, seria pensar assim, então o banco de dados é preconceituoso? Não. A IA é preconceituosa? Não. Ela pega os dados que já foram feitos por uma pessoa que já tem esse viés e ela só reproduz. A gente tem erros sistêmicos. Eu acho que tem um caso que eu não sei se vocês conhecem, mas vocês lembram daquele que viralizou quando você fazia um bonequinho seu da Disney? Uma vereadora do Rio de Janeiro colocou assim, olha, eu sou mulher e estou no Rio de Janeiro. Aí, quando foi gerar a imagem dela, gerou uma imagem de uma menina no morro com uma arma na mão. E aí a Disney tirou do ar, meio que correu atrás. Mas por que a Disney fez isso? O banco de dados tinha como referência mulher no Rio de Janeiro, morro e arma. Por conta de uma incidência sistemática do banco de dados, né? E aí, o meu estudo, que é sobre mulheres, porque a gente já tem um problema com relação à inserção de mulheres em STEM na realidade. Aí você imaginou com esse algoritmo representando e reforçando esse viés, né? E de onde vêm esses vieses, né? Então, a gente tem esses dados históricos imperfeitos, né? Então, se a internet e as bases de dados são repletas de textos, imagens, onde certas profissões
como engenharia e TI, são predominantes associadas aos homens, as IAs vão fazer o quê? Elas vão replicar. E esses vieses nos desenvolvedores, eles escolhem designs ou critérios que podem reforçar estereótipos, né? Falta de representatividade, né? Então, a gente tem uma subrepresentação de mulheres em base de dados, de treinamento, né? E o que acontece? A gente tem que refletir, já que a gente tem esse potencial da IA hoje, de estimular as pessoas, da gente estar utilizando. Só uma pergunta, todo mundo aqui já usa inteligência artificial no dia a dia? Beleza. E usa, já é essencial para o dia a dia, né? Todo mundo já colocou no dia a dia. A IA de vocês já começou a agradar vocês mais que o normal? Ou ainda está ok? Ninguém recebeu uma puxada de saco boa ainda, não? Já? Eu já, gente, eu já. Mas o que é isso? A IA, ela tenta sempre... por exemplo, no meu estudo, eu já não consigo fazer algumas perguntas se eu não fizer outro login, porque ela já vai me responder o que eu quero. Porque como eu procuro representatividade, diversidade, ela já vai buscando essas respostas, só para vocês entenderem. Riscos da IA nas políticas, faltou públicas, tá, gente? Mas faz parte o erro também, que eu sou humana. Então, o que acontece? Com as IAs, e você imagina a gente replicando esses preconceitos que a gente já tem no nosso dia a dia em grande escala. Então, por exemplo, a gente vai ter exclusão, injustiça e reforçar estereótipos, né? Então, na saúde, a gente já tem casos, inclusive, nos Estados Unidos, né, que já impactou, por exemplo, certo? A gente teve já um caso que o algoritmo, eles subestimaram tratamentos para certos tipos de grupos étnicos. O que acontece? Você imagina hoje você fazer um plano de saúde e a IA consegue puxar já todo o seu histórico e vai falar assim, o plano de saúde, não vou querer esse cara não, porque eu sei que ele já tem uma doença ou a família dele tem. E esses dados estão todos no banco de dados. Então, é um dado sensível. E não é um dado para estar com eles. É claro, gente, as empresas vão falar que não tem esses dados, tá? Elas vão negar, mas elas vão falar para você que não tem esses dados. E aí, isso pode acontecer com relação a crédito, empréstimo, justiça criminal, emprego. A gente teve um caso de recrutamento feito pelo Amazon e eles descobriram que tinha um viés já pré-estabelecido para contratação. Então, por exemplo, mulheres não eram contratadas para serem desenvolvedoras de software, só homens brancos. Então, quer dizer assim, tinha já um recorte ali. E aí eles tiraram, e é o mesmo esquema, eles acabam retirando essas informações para que a gente não possa se aprofundar nesse discurso. E aí emprego, e aí reforçando esse estereótipo. Nesse caso, na minha tese, que é com relação às mulheres, você imagina, a gente teve um dado, o LinkedIn não assumiu, mas que o LinkedIn, por exemplo, ele colocaria a disponibilidade de empregos de tecnologia mais para homens do que para mulheres. E aí, desafios para a governança da IA, né? O que a gente vê? Nesse meu estudo, eu peguei todas as regras de utilização do Gemini, do ChatGPT e do Copilot. E usei o DeepSeek também. E o que acontece? As regras são bem grandes, mas elas não deixam clareza nenhuma. Então, elas não são transparentes. Então, a gente tem a opacidade algorítmica, que é o quê? Que são essas caixas pretas que eles nunca vão mostrar para a gente, tá? De onde vêm os dados, como é que é feito, até porque a gente tem uma questão de direito autoral, existe um debate muito profundo ainda que a gente não chegou, que é o acesso a esses dados ser público ou não. Responsabilização. Eles não atribuem a responsabilidade do uso do dado a eles. Então, eles sempre colocam que eles atribuem a quem está usando, ao usuário, não à própria plataforma, né? Ou à própria IA. Ixi, gente, vai sair. É porque é escalável, acho que está errada a palavra aqui. O que acontece? Quando você tem um viés com erro, isso impacta milhões de pessoas. Então, o que acontece? A nossa geração conviveu no mundo analógico e sabe muito bem diferenciar algumas coisas uma das outras. A gente tem uma geração aqui que é menor, que é a geração das minhas filhas, que estão aqui no palco, estão aqui na frente, que o que acontece?
elas não sabem algumas coisas são realidade ou não. Então, a gente a gente vai ter que ter um letramento digital. E por que esse letramento? Porque o que acontece? As pessoas vão ter dificuldades de entender o que é real, o que é histórico e o que realmente é IA ou que é invenção, né? E por isso a gente vai ter que buscar muito a educação para isso, né? Então, e aí o que a gente pode fazer com relação a esse tipo de informação que eu estou trazendo para vocês? A gente tem que pensar em caminhos, em soluções. Eu confesso que quando eu comecei a estudar isso, tem uma autora chamada Kate Crawford, que ela escreveu o Atlas de IA, e eu gostei muito da forma, quem quiser procurar também, é uma fonte muito boa. Ela explica de forma muito clara que o que a IA generativa está fazendo nada mais é do que um grande extrativismo e um colonialismo de dados. E o que isso significa? É como se a gente não está inventando a roda, mas o que é muito perigoso com relação aos dados, porque hoje você tem esses dados na mão de 5 grandes empresas que conseguem ter investimentos maior que o PIB de muitos países, ou seja, nenhum país, visto o cenário político que a gente está vendo, onde as Big Techs começaram a apoiar o governo do Trump. Por quê? Porque nenhum governo hoje vai bater numa Big Tech, ele não tem poder financeiro, digamos assim. Aí você fala, mas a gente tem uma batalha com a China. Sim, é uma batalha, mas assim, o investimento que o Google faz para uma IA generativa, ela é maior, ela alcança o nosso PIB. Então é inviável para o Brasil hoje concorrer com o ChatGPT, por exemplo. A gente tem soluções? Tem. Então, a gente precisa pensar que esses dados precisam ser transparentes, a gente precisa ter auditoria, a regulamentação inteligente, então, assim, a gente precisa de leis que protejam, sem sufocar a inovação. E quando eu falo de regulamentação, não é algo para fechar, né? É o que acho que a gente está debatendo ali no outro palco, que é falar como essa regulamentação pode ser feita. Até o momento, quem fez a regulamentação, até o momento foi a Europa, né? Os Estados Unidos caminham para isso, mas com muita dificuldade, porque eu acho que é muito difícil. E o futuro que queremos construir? Eu sou uma otimista por natureza. Então, quando eu vejo a potência da IA, eu acredito que a IA ela pode sim melhorar, ela pode sim transformar o nosso trabalho mais eficiente. Então, por exemplo, o meu compilado de mestrado, ele é um compilado de mais de 200 teses. Se eu fosse fazer manualmente, eu não iria conseguir. E é óbvio que eu utilizei a IA e utilizo. Mas o que acontece? Eu tenho uma bagagem e um referencial teórico que me fazem escalonar isso e conseguir enxergar o erro. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas entendam que ela pode ser utilizada sim, mas ela pode ser utilizada de forma inteligente e a gente tem que ter esse senso crítico de questionar. Então, a gente tem que garantir que o algoritmo que fala por nós promova equidade e inclusão e não perpetuar estereótipos. Então, a gente vai ter, sim, eu acho que a gente vai ampliar esse debate com o tempo, porque eu acredito que a gente pode errar muito ainda com relação a esses erros, essas injustiças, que pode começar, porque a gente está vendo que a IA generativa ela tem um potencial de crescimento nunca visto antes. Então, na verdade, o que os pesquisadores estão falando, né? O que a academia, vou falar da universidade, o que os grandes pesquisadores falam? Eles não acreditam que isso possa acontecer de forma rápida, mas, ao mesmo tempo, é um cenário novo. E como ele é escalonável, o que a gente pode fazer? Né? Assim, como agir, já que são grandes empresas, já que a gente tem uma tendência a não ter força política para poder reverter isso? E a decisão, como nós vamos mudar esse futuro, né? Peraí. Então, vamos conversar sobre isso. Entender e mitigar vieses da IA é uma responsabilidade coletiva. Então, esse o que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é mais esse bate-papo de falar para vocês. A gente está aqui no campo da universidade, no campo profissional, utilizando a IA, mas a gente quer que suscite um debate. A gente quer que a gente entenda que a gente pode utilizar a IA, mas que a gente tenha esse senso crítico e a gente possa utilizar a IA de forma mais inteligente, digamos assim. E eu vou dar um exemplo
Eu acho que... Meninos, vocês conseguem? Olha o que acontece. Eu pedi... Ele vai logar no chat GPT dele, no computador dele. O que eu fiz na minha pesquisa? Eu não consegui trazer alguns quadros, mas eu coloquei assim, crie imagem de cinco grandes cientistas da história. A minha IA, ela, por conta... ó que legal. O chat colocou uma mulher, já colocou a Marie Curie. A primeira vez, eles não colocavam nenhuma mulher. O meu chat, por conta da minha pesquisa, quando eu mando, ele já me manda uma pesquisadora japonesa, um negro, porque eu procuro diversidade. Então, ou seja, a IA ela é treinada, ela acaba treinando. E aí, esse é o dos 5 que eu pedi. Veio uma mulher, eu achei até positivo. Mas as primeiras vezes que eu fiz esse teste, só vinham homens, não vinha nenhuma mulher cientista. E aí, a gente pode até criar outros. E quando a gente cria, e é isso que eu quero dizer para vocês, a importância da gente pensar nesses vieses. Porque isso acaba sendo uma imagem que vai ser proporcionada para todo mundo, né? Então, eu vou abrir para um debate, para a gente conversar um pouquinho. E aí, assim, lembrando, aqui a ideia é da gente conversar. A minha pesquisa ainda não está fechada, né? Eu estou nesse campo experimental, que é fazendo esses testes das imagens, porque é interessante, acho que potencializa até para a gente ver. E, assim, a gente teve nas últimas 2 semanas... O Google atualizou o Gemini. Então, por exemplo, hoje o Gemini, quando eu comecei a estudar 1 ano atrás, o Gemini nem produzia imagem, já está produzindo imagem. O DeepSeek ainda não produz, mas hoje a qualidade da imagem e a qualidade do Gemini está maior que o ChatGPT. Então, é uma guerra meio que contínua. E aí eu vou abrir para debates. Assim, quem quiser levantar a mão, fazer perguntas. Está todo mundo à vontade? Alguém quer falar alguma coisa? Fala seu nome e a pergunta. Maria Clara. Maria Clara? Fala, Maria Clara. O IA pode dominar o mundo? Seu IA... Boa pergunta. O IA pode dominar o mundo? Ai, o que você acha? Pode dominar? Não? Gente, eu sei que assim, é meio que batido, né? Todo mundo anda falando assim. Eu li um artigo que ele falou assim, a gente não aguenta mais esse discurso de a IA vai dominar o mundo, mas quem não domina é a ferramenta, quem vai dominar é quem domina a ferramenta, né? Mas eu acho que, no fundo, a IA é uma ferramenta. E aí eu volto para a galera que é os milênios, que é da galera que viu o analógico para o digital. Então, assim, eu vi a máquina de datilografia virar um computador, eu vi o Word se transformar em IA, eu vi uma máquina... Aliás, eu vi a transformação disso, né? Hoje, quando eu comecei a trabalhar com comunicação há 25 anos atrás, era impossível editar vídeo numa ferramenta como essa. Eu conhecia os editores de vídeo de Brasília na mão. Os editores de vídeo cobravam por hora. E eu lembro exatamente porque eu era produtora, então eu sabia o valor de cada um, como é que era. Hoje, minhas filhas editam com CapCut, gravam em 5 minutos. Então, a gente teve uma evolução da tecnologia. E eu acho que isso a gente não volta atrás, tá? Isso, assim, não tem como voltar. Agora, como vai impactar no futuro, eu acho que é uma grande pergunta. Porque, assim, e não tem uma resposta bala de prata, tá? Não acredito que tenha uma bala de prata que vai falar assim, nossa, vai ser isso, ou não. E também não acredito muito, assim... A gente tem o Harari, que é um historiador que eu gosto muito, que eu acho ele bem centrado, gosto muito das ponderações dele, mas ele fala do que a gente vai vivenciar. Igual a gente está falando muito hoje de IA, ele já fala que a gente vai falar de biotecnologia daqui a alguns anos, porque realmente vai ser uma mistura já dessa IA generativa com a biologia, que já está acontecendo em várias esferas da ciência, né? Mas eu acho que é isso. Alguém quer perguntar? Ali. Levantou primeiro, depois você, tá bom? Tá bom. Olá, meu nome é Ana, eu sou profissional de avaliação e monitoramento de políticas públicas, projetos de impacto. E todo o processo de avaliação e monitoramento ele tem um rigor metodológico muito sério e que a gente analisa bastante dados. E o que eu vejo atualmente é o uso intensivo da inteligência artificial para fazer esse processo. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque, enfim, a gente é um pouco complexo, né?
Não, Ana, né? Obrigada, Ana. O que que acontece? Esses bancos de dados, eu acho que... O que que acontece? Tá melhor aqui? Obrigada. Ah, sai na sombra. Ai, gente, obrigada. É que a gente fica com frio na barriga, tá, gente? Não é... Eu tô igual a vocês, assim, estamos de igual, tá? O que que acontece? Quando você pensa nos bancos de dados, a gente tem os bancos de dados que são os mesmos sempre. Então, é por isso que eu tenho essa missão, né? Eu fico pensando, cara, a gente tem que ter diversidade. Agora, a gente vive num país que tem um dos maiores bancos de dados do mundo, né? Porque a gente tem aí previdência privada, a gente tem SUS, né? A gente tem grandes bancos. Só que, assim, a gente vai ter que ter esse cuidado, assim, de analisar esses dados, porque a gente usa sempre os mesmos. E aí eu acho que é a nossa dificuldade. Como tornar isso diverso? Como tornar isso plural? Como não falar sempre as mesmas coisas? Como não ter as mesmas respostas? E aí é um trabalho que eu acho que é um trabalho que a gente, enquanto sociedade, vai ter que começar a se questionar, né? Peraí, será que essa resposta é real? Será que não? Porque eu mesmo utilizando, a gente utiliza, é o que eu falei, por exemplo, no mestrado hoje ou no doutorado, você vai conseguir subir, você consegue subir, sei lá, 200 teses e fazer uma análise, fazer uma sincronia daquelas informações. Seria humanamente impossível, assim, né, fazer isso. O pesquisador vai fazer? Vai. Gente, ele não vai conseguir fazer isso mais manual, ele vai fazer. Agora, se ele não tiver repertório nem nada, vai sair muita coisa errada. E aí a gente vai ter um perigo, né? Eu acho que esse é o perigo, de você começar a replicar informações erradas e que não condizem com a verdade. E aí que eu acho que a gente vai ficar nesse burburinho, né? De como solucionar isso, de como bater nas techs, de como fazer as techs serem mais transparentes, né? Não é que a gente quer o banco de dados das techs, porque assim, o que a gente vai fazer com o banco de dados? Eu nem sei se a gente ganhasse se o Google falasse, vem cá, entra no nosso banco de dados, o que a gente vai fazer? Não sei, nem sei o que a gente fazeria. Mas eu quero que ela saiba, não, ó, a gente realmente usa. Porque o discurso deles, assim, eu lembro do Facebook, eu não sei se vocês lembram da época do Facebook, quando o Facebook recebeu a multa nos Estados Unidos. O que o Facebook fez no Brasil? Ele contratou um grande escritório de advocacia e não quis pagar a multa aqui. A multa aqui era de 7 milhões e nos Estados Unidos ele pagou 165 bilhões, porque aqui ele sabia que se contratasse um advogado, ele resolveria mais rápido. E ele não teria que pancar. Então, assim, essas empresas, elas falam que não são, até hoje elas não colocam esse viés do consumo para a gente, né? E eu acho que esse é o perigo. Mas obrigada, viu? Oi, sou a Sâmia. Sâmia. Eu sou funcionária do Banco do Brasil, trabalho na área de tecnologia. E a partir do que você trouxe, você tem algum exemplo de algum governo que já utilizou de uma forma prática os recursos que a IA oferece? Então, oficialmente, no Brasil mesmo a gente já tem o judiciário utilizando a IA. Inclusive, a IA do Supremo se chama Maria, que é o nome da minha IA também, o nome das minhas filhas. Mas o que acontece? Eles falam só da eficiência do trabalho. Ninguém gosta de revelar, na realidade, Sâmia, o que foi o erro. Ninguém gosta de falar assim, ó, erramos nisso aqui. Ou quando e aí é um perigo, porque eu acho que é com o erro que a gente faz o aprendizado. E eu acho que talvez seja isso que a gente, pensando bem, e seria isso que a gente deveria aprender com as máquinas, né? Porque as máquinas, elas aprendem com o erro e elas vão melhorando. A gente faz ao contrário, a gente pega o erro e esconde, né? Eles não, eles pegam o erro e melhoram. Então, assim, ninguém quer assumir ainda se já errou, ninguém quer. Tanto que, para a minha pesquisa, qual é a maior dificuldade? É ter dados que comprovem realmente isso. Eu consigo mostrar numa imagem, mas eu não consigo que a empresa fale, não, realmente nossos dados são enviesados. Eles não vão falar isso. Eles falam, não, são os dados que a gente tem. Né? Mas é uma responsabilidade também que é coletiva, né? Se a gente tem dados enviesados, é porque a nossa cultura também ainda é enviesada, né? Obrigada. Boa tarde, sou Douglas, sou desenvolvedor, presto serviço aqui para a CAPES. Legal. Você falou sobre a sua tese, que é sobre os vieses e tal. Não sei se ela entra também não só na questão de existirem os vieses, mas de como identificar, se existem técnicas que vocês utilizam nas IAs que a gente tem hoje para identificar os vieses, já que eles são baseados nos dados, que são enviesados já, e como que a gente consegue diminuir esse problema. Se existe alguma técnica no desenvolvimento das IAs que conseguem diminuir um pouco esses vieses, filtrar,
já que eles só identificam padrão e o padrão é exato. discriminatório, enfim. Então, eu queria saber se tem alguma coisa na sua tese. Então, o que eu estou fazendo, né? Qual a metodologia que eu estou aplicando para o mestrado? Eu estou fazendo um livro, a gente fala que é livro de dados, que é assim, que é um livro de códigos, né? Que é para quem é programador, você é dessa área. É porque, imagina, eu sou de humanas. E agora meio que virei uma programadora para poder entender todo esse processo. E o que acontece? Nesse livro de códigos, a gente define, então, assim, os padrões, por exemplo, quando eu vou analisar uma imagem, essa imagem, o que ela traz, né? Aí, essa metodologia eu estou fechando ela, porque o que acontece? A ideia é criar uma metodologia que você possa replicar em outros projetos. Então, assim, quando eu crio uma imagem e ela não mostra nenhuma mulher, ela já está sendo enviesada. Então, aí eu vou lá e coloco, sei lá, 0 ou 1, né? Eu vou lá no meu livro de códigos e me marco. Então, assim, a gente está criando esse tipo de metodologia. E os estudos agora são bem recentes. Então, assim, dentro da universidade, a gente tem, assim, poucos estudos ainda. E, assim, não poucos que eu falo, assim, por exemplo, a gente tem um Tarcísio na Bahia, a gente tem um volume, mas ainda não existe não está pacificado ainda, como pesquisar, como metodologia. Mas é interessante a gente sempre questionar. Eu acho que o governo ele tem essa responsabilidade, principalmente, você falou da CAPES, eu fiquei pensando, imaginou o banco de dados do Ministério da Educação, né? A diversidade que não é e a capilaridade que não é. E a dificuldade também de não encontrar algo que esteja no padrão ou fora do padrão, né? Mas eu acho que é essa reflexão que vai ter que ser feita pelo governo e diariamente, e não de forma com pressa, sabe, André, né? Rodrigo? Douglas. Tô boa de nome, né? E eu acho importante a gente pensar, Douglas, que não vai ser uma resposta rápida, não. Ela vai ter que ser elaborada e ela vai ter que estar em constante mudança, assim como a IA está. Obrigado. Nada. Ali, ó. Boa tarde. Oi, boa tarde. Meu nome é Eduarda. Eu queria fazer uma pergunta mais direcionada daquela parte que você falou. O microfone, né? Não estou ouvindo. Ah. Só deixa ele mais assim, quietinho. Aquela parte que você falou recentemente. Vem aqui, pega aqui, ó. Uai, peraí. Acho que é só contigo, viu, Eduardo? Deixa eu ver se vai agora. Sobre aquela parte que você falou, financeiramente o Brasil não tem como bater com o ChatGPT. Você acha que, tirando o financeiro, tem mais algum problema que a gente tem que impede a gente de entrar nessa corrida tecnológica, que deixa a gente mais para trás do que os outros países? Em forma de lei, ali, nosso jurídico, alguma coisa do tipo? Boa, Eduarda. Boa pergunta, viu? Obrigada. Deixa eu te falar. Eu acho que, assim, financeiramente é o principal. Porém, a gente tem hoje, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem 2 IAs que são feitas só por brasileiros e com banco de dados brasileiros, que é o Amazônia IA, que foi feito pelo MCTI, e o Maritaca, que foi feito pela USP. Então, esses 2 foram feitos por brasileiros. Mas o que acontece com relação ao Brasil? E aí, realmente, a questão financeira. E eu acho que a questão jurídica nem tanto, porque eu acho que o nosso jurídico permite a gente ir para o mercado de frente. Mas quando eu falo do aporte financeiro, é porque a gente não investe em tecnologia o que eles estão investindo. A gente ainda não consegue realmente, apesar de ser um país que investe muito, que tem um orçamento muito grande, mas comparado a eles, eu até vou refletir depois sobre isso, porque eu acho que nem os Estados Unidos, porque assim, as Big Techs elas são tão espertas financeiramente, que você viu quando o Trump falou assim, você lembra quando ele brigou, que ele falou que o iPhone não ia mais comprar da China, aí ele voltou atrás, porque, cara, nem os Estados Unidos conseguem falar, cara, não, eu vou bater nas techs. Então, assim, se o maior país que tem o maior investimento do mundo nisso não consegue, você imagina a gente. Ele teve que voltar. Você lembra que ele teve os aviões com toneladas? Porque, cara, porque hoje em dia
Eu não sei vocês, mas, por exemplo, aqui, quem não tem um Gmail atrelado a alguma coisa? E o Google, quando você aceita aqueles termos lá, você dá uma carta branca para o Google que você vai ter que todos os seus dados são do Google. Ele pode até te falar, não tem, mas é uma mentira. A gente sabe que tem. A gente sabe que tem, né? Hoje, tudo aquilo que antigamente era lenda, lembra que as pessoas achavam que eu estava com meu celular aberto, e aí, acho que em 2018 isso era lenda. Falava assim, aconteceu isso comigo. Eu estava com um colega e falou assim, a gente vai jantar aonde? Aí apareceu, sei lá, Madeiro no celular. E aí a gente, nossa, o que foi? Ele, cara, não sei, né? O celular sozinho descobriu. Hoje a gente sabe que não foi o celular sozinho que descobriu. Pelo nosso microfone, ele capta. Só que assim, a gente demorou quantos anos para falar que isso era lenda para real? Hoje todo mundo sabe que é realidade. Eu acho que é ponto pacífico, que é realidade. Mas em 2018 todo mundo fala, mentira, não faz isso não. Não é real, né? Então assim, é muito complexo ainda. A gente tem muito para caminhar. Alguém mais? Eu vou deixar aqui... Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Agora com o sol vai ser difícil, né? Peraí. Vou colocar. Peraí. Ai, meu Deus. Aqui tá o meu LinkedIn, tá? Aqui está meu LinkedIn, para quem quiser ainda, quem estiver pesquisando sobre o tema. O meu mestrado, eu qualifico ele agora, na terça-feira, porém ele vai estar aberto ainda, porque realmente esse campo do método e dos resultados, ele ainda está em aberto, então quem quiser entrar em contato e tiver alguma coisa para acrescentar também, vai ser super bem-vinda a contribuição. E eu quero agradecer por vocês estarem aqui no sábado me ouvindo, enfim. E eu espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, tá bom? Muito obrigada, de verdade. Vamos tirar uma foto? Mas vamos tirar, eu acho que eu vou tirar de lá para cá. Cadê? Vamos lá. Para todo mundo aparecer. Como é que eu faço para todo mundo aparecer na foto? Eu vou para baixo? Aqui? Para eles aparecerem. Como é que fica melhor? Na escada. Aí eu vou... Vocês topam sair na foto comigo? Vem tirar a foto, filha. Gente, ó, é porque é para registrar, tá? É porque mundo acadêmico também tira foto, tá? Vamos lá. Jorge, ajuda aí. Fala 3, 2, 1 para animar a galera. 2, 1. Todo mundo levanta a mão. Êêêê! Valeu? Obrigada. Ó, o LinkedIn tá ali, gente, no QR Code, tá? Quem quiser. Obrigada. E aí, foi bom, né? Gostou? Ai, obrigada. Congelada até. Eu não só. A Secretaria de Ciência